Isaías 6 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Amém? E diz lá então, né, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono. Quando a Bíblia está dizendo e dando esse enfoque no ano em que o rei Uzias morreu, isso é muito significativo e ela dá uma instrução sobre o que está acontecendo, e não é só por acaso, não é só porque o ano que o rei morreu, não. É que esse rei foi muito significativo na história do povo de Deus. Ele teve um dos reinados mais longos, reinou 52 anos, foi temente a Deus, andou nos caminhos do Senhor, teve grandes realizações, ele estabeleceu em Israel um governo seguro e muito próspero. Esse rei morre. E é por isso que Isaías diz: no ano em que o rei Uzias morreu. Isso revela a situação que a nação estava, que o profeta estava e que a nação estava. Então, eles estavam vivendo em um tempo difícil. E como eles estavam respondendo isso? Sabe, eles estavam muito tristes, cabisbaixos, que nesse tempo difícil, Deus se revela a Isaías e, por conseguinte, ao povo, porque ele comunicava mensagens de Deus ao povo. Deus se revela, mostrando quem era ele e onde ele estava. Isaías diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Nesse tempo difícil, Deus queria que o povo respondesse ao tempo difícil, tendo a visão de quem Deus era e onde ele estava. Nós vimos aqui que a adoração deve ser uma constante. Em tempos difíceis, a adoração precisa sempre estar presente. Deus estava dizendo, estava comunicando com a visão que dava do trono, do que acontecia no trono, que a adoração precisava acontecer. E aqui ele dizia, ele ouvia do serafim: santo, santo, santo. Como mais nós devemos responder aos tempos difíceis? Momentos difíceis não são momentos de distanciamento de Deus, mas sim de aproximação de Deus. E toda esta visão é um convite de Deus naquele tempo difícil para que as pessoas se aproximassem dele. Nesse momento difícil que Deus se revela e está falando como responder ao momento difícil, está lá o Isaías, tem a visão do trono, ele vê a adoração e diante disso,
Ele diz: então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Como responder ao momento de dificuldade? Devemos respondê-los olhando para nós e para os nossos pecados, nos conscientizando deles, assumindo esses pecados diante de Deus. E não justificar os pecados ou minimizar os pecados, mas sim ter a consciência de que pecado diante de um Deus santo, isso é muito sério. E a gente tem que dizer: ai de mim! E com isso tudo, há uma chamada à santificação. Quando a gente vive tempos difíceis, os tempos difíceis não são os tempos que então nos liberam para a gente ficar nervoso e tenso e dizer tudo o que vem na cabeça. Não. Aos tempos de dificuldade, a maneira que nós temos que responder aos tempos de dificuldade é com santidade. A purificação veio sobre a vida de Isaías a partir do trono. Essa afirmação de Hebreus que diz que sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu gosto de pensar nessa declaração de maneira, eu diria, mais ampla. Em primeiro lugar, eu não tenho dúvida que ele se refere à volta de Jesus, que Deus quer nos encontrar em um processo de santidade. Não estou falando de perfeição, ninguém é perfeito. Não é porque a gente tem ali um pecado, alguma coisa que se tiver uma coisinha que não está ainda correndo legal, vai para o inferno. Não é isso, não tem ninguém perfeito. Mas aquele que espera o Senhor é aquele que está lidando com essas coisas, é aquele que não se conforma com o seu pecado, é aquele que está na luta contra o pecado, é aquele que está orando a Deus, é aquele que está lendo a palavra de Deus, dizendo: Deus me ajuda, Deus eu pequei, me perdoa, confesso, tem misericórdia. É aquele que está ali na luta dizendo: eu te amo, Jesus, eu te quero, e busca o Espírito Santo, sabe? Esse, quando Jesus vier, vai com ele. Aqui nós estamos vendo alguma coisa do trono de Deus sendo relatada aqui em Isaías. Mas eu acho lindo Hebreus 4,16, que fala desse trono. Diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça. Esse trono, ele executa juízo. Executa juízo para aqueles que não estão em Cristo, que não se comprometem com Ele. Mas para aqueles que estão em Cristo, esse trono é o trono da graça. Assim aproximemo-nos do trono da graça, que é o trono do favor imerecido, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Isaías então é tocado. E diante disso, ele diz: então ouvi uma voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Nos tempos difíceis, há um chamado divino. Há um chamado divino para sermos vozes proféticas nessa terra. O chamado profético, o chamado para ser uma voz profética, veio agora para um homem que não justificava os seus pecados,
mas assumia os seus pecados e se arrependia deles. A unção profética vinha agora sobre um homem purificado. A unção profética vinha sobre alguém que agora podia ouvir. Então ouvi a voz do Senhor. Então ouvi. Ouvimos a voz de Deus quando reconhecemos que Ele está no trono. Quando adoramos o nome dEle. Quando buscamos santidade. Então nós ouviremos a voz do Senhor de maneira mais clara. E ouviremos o apelo dele nos dizendo: quem enviarei? Quem irá por nós? E ele espera de nós uma resposta. Em tempos de dificuldade, ele espera que respondamos ao seu chamado e sejamos os seus profetas, aqueles que proclamam a palavra dele aqui na terra. Que nós possamos ouvir esse chamado divino que é para mim, que é para você, que foi para Isaías, que é para mim e que é para você. E que saibamos que nem todos vão receber bem a nossa voz profética. Saibamos que nem todos vão nos responder bem. Nós não temos responsabilidade da resposta das pessoas à voz profética. Mas nós temos a responsabilidade de sermos vozes proféticas. E falarmos a verdade e não perdermos nenhuma oportunidade. Tempos difíceis são tempos de manifestação de voz profética do povo de Deus na face da terra. A despeito das circunstâncias. Sejamos adoradores. Busquemos santidade, pois sem ela ninguém verá o Senhor. E ouçamos o chamado divino. E sejamos a voz profética nesse mundo.